Oi, Laisa, tudo bem? A gente vai falar sobre dieta para melhorar a saúde e mindfulness. Como é que faz? Acho que ele solicita, né? Visualizar. Oi, Olá, tudo bem? tudo, boa noite. Vamos lá. Boa noite, vamos lá. Ah, que legal, mudou a tela aqui. Tomara que eu acerte. Bom, vamos lá. Quantas pessoas tem? Tem a Lais aqui, acho que já vai estar entrando pessoal, já vou começar a me apresentar. Bom, eu sou Gláucia, nutricionista, e o objetivo dessa live é da gente falar sobre dieta, mindfulness e arte, junto com o Eden. Eden, você quer se apresentar, falar um pouquinho do que você faz? Legal. Eu sou professor de arte, né? E já venho praticando mindfulness há um bom tempo e estudando esse assunto e praticando com a arte também, né? E também sou vegano, tenho uma alimentação de acordo com esse princípio do veganismo, da não violência, né? E também sigo e estudo bastante o Dr. Alberto e outros profissionais, você mesmo, né, que fala bastante sobre Uhum. isso. Aliás, a Glaucia é nutricionista da minha esposa, da minha mãe, né? É, Aliás, ela está tendo um resultado muito bom, viu, Glaucia? Ela te mandou aí sim, os exames. Uhum. é, muito bacana. E eu venho assim, já há muito tempo que eu sou assim meio sonhador, por ser talvez vou pensar, né, que sou um artista, né? Então eu já tenho eu bolei essa maneira de divulgar esses conhecimentos para, vamos dizer assim, espalhar esse bem-estar que eu consegui, né? Na minha vida. Existe um marco na minha vida em termos do conhecimento da meditação, do mindfulness, né? É um tipo de meditação da atenção plena, né? E também da questão da alimentação mais adequada, exercícios físicos. E depois eu falo um pouquinho. Então é isso, eu sou um professor Uhum. e tenho uma formação na área da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, eu venho estudando já essas questões da mente humana já há muito tempo, né? Mas o mais legal Sei. é compartilhar soluções, né? E mostrar que a gente pode desfrutar muito mais, ter uma passagem por essa vida muito mais feliz, né? Ah, Depois, sim. oi, diga. Sim. O mindfulness, ele é um processo de o ser humano retomar a atenção plena no aqui e agora. E isso tem muito, mas muito a ver com a alimentação, a má alimentação das pessoas, inclusive, a ansiedade e ao desejo de sempre querer comer mais e nunca se sentir satisfeito. Na alimentação, eu vejo muito essa reclamação, porque a pessoa não pratica o mindfulness no momento que ela está em contato ali na refeição com o prato dela. Faz a refeição usando o celular, assistindo TV, pensando no que vai fazer depois, e muitas vezes não sabe contar o que jantou, o que almoçou, o que tomou no café da manhã daquele dia, porque fica tudo muito no piloto automático. E isso É verdade. traz como consequência muitas doenças que são, digamos, como síndrome agora, né? Que as pessoas têm, que é
a obesidade, a ansiedade, o comer compulsivamente e a sensação de não estar satisfeito depois que comeu, não lembrar o que comeu, não ter um contato prazeroso com a comida. Contato prazeroso, ela não precisa estar em grande quantidade, né? Mas é você perceber o som que a comida faz quando você mastiga, o aroma que ela solta na sua boca quando você tá mastigando, né? O ato de mastigar. Tudo isso meio foi deixado de lado e no processo de mindfulness e nutrição é muito importante a gente tomar conta desse ato de comer como, como algo que você precisa prestar atenção ali na tua refeição, na comida. Por que eu estou falando isso? O Éden tem um projeto que acontece de forma presencial. Finalmente, agora nós temos a liberdade de ir retomando aos poucos as atividades presenciais, né? Este ano, provavelmente, a sua será, acho que a primeira que eu vou participar presencial. Você tem uma atividade no dia 25 de setembro que acontece em Santos, que eu vou participar também, né? E nessa atividade, retiro, vai se falar de mindfulness, nutrição e arte. Fala um pouco do que você planejou. Então, a ideia é que a gente possa praticar um pouquinho, vivenciar, né? Tem muita coisa bacana para passar. O tempo é pequeno para a gente aprender, né? São coisas que eu aprendi durante a vida, né? Praticando, estudando, mas eu consegui resumir algumas coisinhas interessantes e bacanas que podem causar um impacto positivo, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai lá estar junto, vai conviver, vai praticar um pouquinho do mindfulness, da atenção plena, usando também a arte, os conhecimentos, né? Vai conversar um pouquinho, vai ouvir, e tudo vai depender do tempo, porque cada grupo ele é específico, né? E cada grupo ele tem a sua dinâmica própria. Mas a gente tem uma programação básica. Eu pretendo falar um pouquinho de comunicação não violenta, CNV também, que é muito importante. Tem muita coisa ligada com a questão da não violência, com a questão do veganismo, que é visto como uma atitude de compaixão com os animais, né? E a questão da saúde também. Para mim, são coisas importantes, né? A saúde, mas para mim, eu comecei nessa caminhada do veganismo desde pequenininho, parando de comer carne na adolescência. É uma longa história, depois talvez não seja o caso contar agora, né? Uhum. Mas uma cena que me deixou assim muito triste quando eu era pequenininho foi quando eles penduraram lá na fazenda do meu avô, né? Um carneirinho, e eu era pequeno, não podia fazer nada, e eles mataram o carneirinho, eu vi ele chorando, né? Aquilo até hoje me deixa um pouco, quando eu lembro, né, da cena, e eu fico muito. E aí eu comecei a questionar, bom, e aí começou a minha vontade de ser vegetariano, né? E o que eu Ó, sofri muito foi falta de informação, até eu chegar a ser vegano, né? Demorou um pouco, mas eu acredito que mais por falta de informação. Até um dia que eu não conseguia sair do carro direito, estava travado, né? Mesmo sendo vegetariano, e você sabe muito melhor que eu, né, Glaucia, que a alimentação ruim para o vegetariano pode ser até pior, porque pelo menos o carnívoro encontra alguma coisa num consumidor secundário, não é esse consumidor primário, mas ele encontra as coisas lá, né? O vegetariano que se alimenta péssimo, como eu estava fazendo, eu era vegetariano, mas comia leite e ovo, né? Eu não estava me uhum. alimentando mal, estava me alimentando péssimo. E a consequência disso foi rápida. E chegou uma hora que eu estava travado, eu não conseguia sair do carro direito. Do trabalho, que era pertinho até em casa, eu parecia que eu tinha feito uma viagem de vários quilômetros. Para sair do carro era uma luta. Tinha que deitar e só sair. Aí eu comecei a buscar caminhos, né? Em relação à alimentação também. E aí houve toda uma série de conhecimentos, transformações,
conheci o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, que você trabalha junto, né, Glaucia? Uhum, Excelente sim. médico, né? E conheci também o trabalho dele, acompanhei pela internet e depois pessoalmente também. Ele também é médico da minha mãe, da Ângela, né, da minha esposa. Então, assim como você também é nossa nutricionista, né? Então, são Sim. pessoas que eu confio, sei, conheço que é um trabalho bonito e eficiente, né? E, É, e a transformação pode falar. aconteceu. Tem a cirurgia verde, né? Muito bom esse livro. É muito bom, muito bom. E é mesmo, viu? É O meu incrível. tá todo marcado aqui, que eu uso, É, né, pra... eu preciso reler o meu, senão o Alberto vai puxar minha orelha. Mas aí a gente, se a gente... Mas eu li, é muito bom. Né? E aí eu sempre tive ligação com o trabalho social, essas coisas, então me deu, como se agora, aos 57 anos, né, eu tivesse uma nova missão, um propósito, novo propósito de vida, né, que é compartilhar, essa alegria que eu consegui atingir através do mindfulness, através da arte e através da alimentação. Tudo está tão integrado, né? E, e, Uhum. e essa mudança que eu tive hoje em dia, hoje não, porque eu estou acima do peso e a questão do Covid e alguns impedimentos que eu tive, eu preciso ir voltar. Eu estou fazendo atividade física muito pouco, menos do que o suficiente. Mas eu fazia há um ano e pouco atrás, junto com a molecada, e olha, muitos não me acompanhavam. Né? E, você vê, e a questão de não sei quantos anos, mas um bom tempo atrás, quando eu estava nessa fase que eu digo que eu travei, né? Eu não conseguia nem sair do carro, nem andar direito. As costas, 3 hérnias de disco, bico de papai fiz, tive que fazer tomografia, tudo. E agora, né, eu até esqueço que eu tenho as costas, né? Faço lá academia, tudo. Então, você vê a transformação. Eu estou mais velho agora. Desde que eu estava bem ruim até agora, já se passaram uns 10 ou 5 anos, eu não marquei, mas entre 5 Uhum. e 10 anos. Né? E eu estou mais velho, agora estou muito melhor. Muito em É, termos do que eu consigo fazer e tal. Agora, no aspecto mental, nem se fala. A questão do mindfulness. Né? E aí, então, meu propósito agora vai ser divulgar isso, vai ser espalhar. Eu espero espalhar essa alegria, felicidade. E sabe uma coisa que eu também reparei, Glaucia, muito importante? Eu tinha uma aula de sábado que era só aula de pintura, só arte. A arte em si já é curadora, já é curativa, né? Já é uma coisa maravilhosa, ela está ligada, inclusive, à civilização primeira que valorizou a arte foram os chineses. Os pintores eram considerados mestres, né? Na civilização oriental, a arte já não era considerada como algo, era um trabalho braçal. Até ter um status de trabalho intelectual, mental, demorou um pouco, né? Mas lá na civilização chinesa já era. E os mestres eles saíam para meditar na natureza, não para simplesmente copiar. Depois voltavam e dentro dessa sua experiência subjetiva interna produziam os trabalhos, né? Muito ah, que interessante. legal. É. Bem Aham. legal. O É. Gombrich, que é um livro de arte bem legal, tem um capítulo não muito grande, infelizmente é que a gente não estuda tanto o Oriente e a África, né? Eu gosto tanto da filosofia do Ubuntu, né? Ubuntu, que é maravilhosa e é uma coisa de refinamento e de beleza, né? Espiritual imensa. E a gente aqui quase não conhece porque a gente fica mais com aquele modelo europeu, tal. Mas tudo bem, isso é uma coisa cultural, né? Mas hoje está mudando, a gente está olhando para outros lugares também. Sim, E e essa parte da comunicação violenta, não violenta que você falou, é muito importante na alimentação também. Você sim, ter a consciência de que o que você escolhe para fazer parte do seu prato influencia não só a sua vida, mas influencia a vida de toda uma sociedade, de seres, humanos ou não humanos, os animais. sim, com certeza, verdade. É, Quem quiser anotar, dá uma pausadinha, eu sim, retorno o vídeo, porque você vai salvar essa live, né? vou.
Sim, Legal. pretendo. Então, o Marshall Rosenberg, ele tem livros muito interessantes, né? Marshall Rosenberg, ele que fez aqui. Ela tem muito a ver com a questão da programação neurolinguística por causa do propósito. Ele ensina a pegar o propósito das ações e não a superficialidade, né? Que são as necessidades humanas que estão atrás dos julgamentos, que tem muito a ver com a atenção plena, por conta de já ultrapassar aquele nível de julgamento e condenação, que ele chama a linguagem do chacal. E ele fala, ele até é engraçado, quando ele dá as palestras, ele usa dois. Ele já faleceu, mas a gente vê. Ele usa dois fantoches, assim, uma girafa e o chacal, né? E por que girafa? Porque é o animal que tem um dos maiores corações, né? O coração maior que tem na natureza, para bombear o sangue até a cabeça, aquele Sangue até a pescoço cabeça e enorme. voltar. Isso. Então, ela tem um coração grande. Então, ele colocou como metáfora da linguagem da girafa, a linguagem não violenta. E a linguagem do chacal é a linguagem da condenação, do castigo, do prêmio, ou do prêmio, do castigo. E é muito bacana. E você falar disso, você percebe o quanto que tem de similaridade e que tem a ver com a atenção plena. E quanto você pode aprender, o Krishnamurti também é outro pensador muito interessante, né? Ele fala sobre relacionamento. E ele fala o seguinte: geralmente a gente se relaciona com a imagem da pessoa, o que nós construímos da pessoa, né? E não a pessoa em si. E a gente faz isso com a gente mesmo também. Nós estamos desenvolvendo crenças a respeito da gente, a respeito da nossa identidade, a respeito das nossas capacidades, né? A respeito do nosso ambiente. Esses são os níveis neurológicos que o Robert Dilts, baseado no trabalho do Gregory Bateson, parece, desculpem se não tiver certa pronúncia, mas ele é um expoente da terapia, do campo da terapia, e o Robert Dilts é um desenvolvedor da programação neurolinguística, né? Ele desenvolveu os níveis neurológicos. Níveis neurológicos, quem quiser procurar na internet, estudar mais aprofundado, tá? E aí você tem ambiente, comportamento, capacidade, identidade, crenças e valores, né? Valores são crenças mais profundas, e você tem a identidade e tem o nível espiritual. E aqui é interessante dizer, mesmo para quem é ateu, o nível espiritual seria isso considerando o psiquismo humano. O nível espiritual ele seria a instância da nossa consciência que considera a gente e quem mais. A identidade seríamos nós e o nível espiritual nós e o todo, nós e o universo, né? Então é muito interessante e está muito interligado. E a atenção plena ela está vinculada a você prestar atenção no presente, no momento, no ser. E a gente vive às vezes, eu chamo de fabriquinha de terror, né? A gente vive ou projetando futuros, terríveis ou bons, ou lembrando do passado. Ou vivenciando o passado. E aí Esse não tem mecanismo contato é com a útil. realidade. E aí tem toda aquela questão que a gente falou de não sentir prazer quando come, porque não presta atenção na comida, Exato. não tem um relacionamento Isso. o ato de alimentar-se, né? Virou algo muito banal. E me diga, é lógico que as pessoas precisam aprender, existem técnicas para você ir desenvolvendo aos poucos essa atenção plena no dia a dia. E você vai abordar essas técnicas no curso, curso, retiro, atividade, né? É, Nesse dia 25 e 26 de setembro, é isso mesmo? é. Vamos dizer assim que esse tipo de abordagem da atenção plena já é um conhecimento milenar, né? Foi trazido para o Ocidente, um dos principais expoentes é o que trouxe para cá e transformou em uma terapia, desvinculou do aspecto cultural do Oriente, foi o John Kabat-Zinn, né?
Eu, claro, eu vou dar algumas dicas, eu vou iniciar, mas é lógico, isso é um processo de uma vida, Claro, né? aham. Você não sai formado em um final de semana, né? Não Sim, tem assim como. como eu gosto de dizer que eu sou um praticante, porque, Ah, nossa, sim. qual o mistério? Por que que eu falo praticante e não falo instrutor ou qualquer coisa assim? Por conta que, nossa, quão amplo é isso? E o quanto eu não sei nada ainda, embora tenha estudado muito, o quanto grandes pessoas sabem e também estão aí falando, né? Grandes pessoas no sentido de conhecimento, no sentido do ego, no sentido material. Porque, na verdade, a gente, quando começa a meditar, percebe que nós não somos nada e, ao mesmo tempo, tudo, né? Não ser nada não no sentido depreciativo, mas no sentido de ser um mar de possibilidades. A hora que você desenvolve alguma coisa, você passa a ser alguma coisa, você restringe. Enquanto você está no ser, na vivência, você é possibilidade, né? Então, tem Uhum, tanta uhum. gente assim maravilhosa e é legal a gente ouvir. E por isso que eu falo que eu sou praticante, porque realmente é um campo, é um mistério, talvez um dos maiores da, da nossa condição humana, né? A questão da consciência. A ciência ainda não tem um conceito em relação à consciência, à vida, ao ser, né? Então, Uhum. Ok. então eu costumo falar que eu sou um praticante porque realmente é o que eu tento ser, né? E mesmo assim, Ok. podia melhorar? Poderia não. Nossa, nem falo quanto que eu tenho que melhorar. Mas é legal que a gente vai caminhando junto. E a proposta, Glaucia, a proposta desses encontros é justamente criar um grupo de convivência que vá compartilhando vida, história, né? Como eu ia dizendo, acabei mudando, explicando outras coisas da aula que eu tinha de sábado de arte, né? Nós criamos um vínculo, né, nessas aulas e uma amizade espetacular. A aula de sábado ela era uma terapia, na verdade. As pessoas já estavam lá há muito tempo, muito mais do que para aprender a pintar ou desenhar. A questão lá era se encontrar, era praticar a arte, era conversar, era ouvir, era ser ouvido. Então, é muito bacana. Então, isso só num curso normal de arte. Então, com toda essa minha vivência que eu contei, né, eu pulei, falei, poxa, nós já temos aí um bom caminho para levar as pessoas a um equilíbrio. Aí, conhecendo você e o Alberto, está tudo costurado, porque a questão da alimentação é fundamental, né? E o Alberto ele trabalha junto com você a medicina integrativa, que visa o quê? Visa levar a pessoa à saúde e retirar do medicamento. E ele usa Sim. também, você, tanto você quanto ele, se precisar, se necessário for, tem condições de conhecimento e de diploma e de tudo, como é que se fala? De permissão, Formação? isso, de formação, boa, bem lembrado, de É. formação para fazer isso, né? Mas Sim, formação técnica, isso sim. mas Na medicina, a medicina integrativa, para quem não sabe, ela é a medicina que une digamos, a chamada de convencional, a que trata as doenças com alopatia, né? E na medicina integrativa também se observa a mente, o equilíbrio psicológico da pessoa, a nutrição, aquela pessoa com o meio ambiente, né, a sociedade, o meio ambiente que ela convive, tudo isso é avaliado. E aí são aplicadas sugeridas várias técnicas, vários tratamentos para aquela pessoa, porém todos com um embasamento científico. Precisa ter comprovação científica de que aquela orientação faz parte do tratamento daquela pessoa. Por exemplo, você pode colocar como parte do tratamento de uma pessoa que está com diabetes a meditação, o mindfulness. Muitas vezes a gente coloca a atividade é, física, a dieta baseada em plantas, porque é a dieta que mais traz benefícios e equilíbrios por tudo que ela é constituída.
E igual eu falei da meditação, que é uma forma de mindfulness, de atenção plena, existem inúmeros estudos científicos comprovando de que sim, a prática frequente de meditação consegue ser parte de um tratamento ou parte de um tratamento onde a pessoa se livra de dores e de problemas de saúde. E é algo simples, sem efeito colateral, né? Você orientar a meditação. Pena que tão poucos médicos e nutricionistas sabem disso. E é fantástico os resultados que isso proporciona, Fantástico. né? Sim, o contato com a natureza também tem muitas pesquisas científicas que mostram que a pessoa, quando começa a ter contato com a natureza, ela retorna isso, né? Pé na terra, respirar um ar mais puro, ficar em contato com o verde, tudo isso é muito curativo. A Transformador. pessoa se restabelece, é transformador, ela se reequilibra psicologicamente, a parte hormonal, tudo volta a ter um equilíbrio. Quando a pessoa se permite ter contato com a natureza, a meditação, o mindfulness, o mindful eating que tem também, né, que é prestar atenção no que você come, e uma dieta baseada em plantas. E tudo isso será abordado na atividade do dia 20, a partir do dia 25 de setembro. É isso mesmo, Ellen? É isso aí. É isso aí. Depois a Uhum. gente vai bolar um monte de novidades aí, depois a gente vai informando, né, Glaucia? Vamos fazer uma Sim. transformação aí no coração, na mente e na saúde das pessoas. Uhum. Eu tenho aqui duas perguntas que E mandaram. Eu estou abrindo elas aqui porque eu quero ler, né? Onde eu deixei, uma delas aquela da, é da, do da diabetes. fome, da ansiedade, fome e diabetes, e também da anemia, Isso. né? A pessoa, bom, lembrando, ela disse que é diabética, é diabético descontrolado, o diabetes está descontrolado. Você A quer que eu leia para pessoa você? Eu estou com ela ao alcance aqui. quer, Pode eu ser? apaguei, quero, porque eu salvei aqui e apaguei. Mas não é facinho. Por sorte está aqui. Ela, Uhum. ela falou, a pergunta é assim: como fazer para controlar a ansiedade versus fome versus pré-diabetes? Durante o dia você fica sempre, a glicose fica sempre abaixo, mas à noite ela tem muita fome e ao acordar sempre está alto. Eu acho que a glicemia é tipo Glicemia, 100, uhum. 107, 113, né? É, daí ela falou que comeu às 22 horas pedaço de bolo, sem glúten, não, com glúten. E aí ela pergunta, né, como lidar com essa situação aí. Bom, tem muitas questões aí para avaliar. Eu não sei se a pessoa está acima do peso, se faz atividade física. Se está acima do peso, precisa corrigir. Se não faz atividade física, precisa fazer o mínimo ali, que é caminhar, né, de preferência. Quanto à questão da dieta, de sentir fome à noite, é muito comum, porque geralmente as pessoas que precisam controlar a glicemia, elas já fazem uma dieta para comer menos, um volume menor, menos calorias. Não é regra, mas geralmente precisa. E aí não se come bem, come muito pouco durante o dia, à noite vai sentir fome mesmo, né? E a questão da ansiedade, principalmente manifestada à noite, é muito comum. Prestar atenção de como se desenvolve o seu dia. Muitas vezes quem trabalha fica com a mente ocupada no horário comercial, né, das 8 às 18 horas, com as atividades, e não presta atenção no corpo. Está com sede, está com fome, não comeu bem, não fez alongamento, ficou sentado muito tempo, de repente, né? E tudo isso provoca ansiedade. Então, a hora que você chega em casa, você fica mais livre, mais solto. O que você faz? Você vai trocar de roupa, vai pôr uma roupa mais confortável, ficar descalço, ou pôr um calçado mais confortável. Começa a prestar atenção no estado que você já está. Talvez
pilhado desde manhã, né? Estressado desde manhã, e isso causa ansiedade mesmo. As práticas de atenção plena no momento em que se está fazendo refeições, café da manhã, lanche, almoço, janta, pode ajudar muito na redução dessa questão de ansiedade. Perceba se você se recorda exatamente do que você comeu no teu lanche da tarde, no teu almoço, no teu café da manhã. Se você não tem certeza, talvez isso seja um problema, porque você estava se alimentando e pensando ou no que você tem que fazer depois, ou então no que passou, no que você deveria ter feito. A atenção não está ali na comida. Isso causa também essa ansiedade, essa insatisfação, o desejo, a percepção de que não está satisfeito. Falei muito? Não, imagina. Você falou bem, isso que é importante, né? Mas a Quando a questão insulina da... tá alta, a insulina é um hormônio que ele causa fome mesmo. Então, se está com insulina alta, ela falou da glicemia. Quando a glicemia está alta, não é regra, mas provavelmente a insulina está alta também. Insulina é um hormônio que provoca fome. Então, uma das formas de reduzir a insulina e a glicemia é tentando ajustar o peso, se ele não estiver adequado, e a atividade física é muito regeneradora para esse controle de glicemia e insulina. E quanto à ansiedade, o Marco Antônio Abud, ele é um psiquiatra da USP, Marco Antônio Abud. Quem quiser dar uma olhadinha, ele divulga, ele desenvolve o Mindfulness, né? E ele fala que o Mindfulness, a atenção plena, pode reduzir ou até tirar os remédios. É claro que se você for fazer, tem que fazer com orientação médica, né? Mas bem aplicado, ele chega a reduzir, a tirar os remédios. No caso da ansiedade, ele estava vendo uma palestra dele, ele falando em relação à questão da ansiedade, né? A síndrome do pânico é uma síndrome da ansiedade, é uma condição de ansiedade também, né? Porque você está projetando no futuro, ou do inconsciente, ou não, mas e a atenção plena ajuda muito, né? Eu tive uma síndrome do pânico meio brava e a atenção plena me tirou desse quadro, né? Engraçado que você percebe, você começa a perceber quando aquele conjunto de pensamentos vem. Mas isso precisa ter já uma boa prática, né? E você, uma hora você pega e consegue ficar naturalmente livre, né? Outra coisa importante, viu, Glaucia, que acho que a gente vai abordar lá, a atenção plena, você não pode forçar. Você não pode sair pior de uma meditação do que entrou, né? Quer dizer, é uma coisa que tem que ser bem natural. Tem que ser só perceber. Eu até andei olhando ontem isso sobre a origem etimológica, mas não estudei profundamente, né? Mas da questão da tensão, atenção, intenção, né? Atenção sem tensão. E tem a ver do grego mesmo, parece que é a origem da palavra, com tensionar, né? Com esticar, com tensionar. E olha que interessante, a palavra atenção é como amoral, né? É sem moral. O imoral é aquele que sabe e transgride. Mas o imoral é aquele que não. O amoral é aquele que não é puro, não conhece, não tem. Né? E a atenção seria uma forma de não tensão, de perceber, de percebimento. Né? Ai, que interessante, verdade. Muito legal, né? Eu estava vendo, eu gosto muito de trabalhar com essa questão do significado da palavra, porque as palavras formam imagens mentais para que a gente compreenda, né? As palavras são muito reduzidas para que a gente entenda tudo que a gente passa e quer transmitir, né? É um recurso limitado, mas serve, né? Mas para você percebe como ele é limitado se você for descrever uma comida, ou um sabor, ou um cheiro, ou uma cor para quem não tem essa percepção, né? Não teve a experiência, né? E é engraçado o que você falou, porque
até antes do coronavírus, eu ia nas aulas de meditação na escola de budismo que tem aqui em Sorocaba. E eu já vi muita gente falar que fica estressado quando faz meditação. Exato, é esse Porque ponto que eu eu não queria tocar. sei qual que é a expectativa que a pessoa cria de que vai acontecer Exato, algo muito mágico. Não tem ideia de como ela vai ali exato, despreparada. Ela fica irritada, fica tensa de fazer meditação. exato. Aí é o efeito negativo, o contrário. Aí tá complicado, hein? Exato. Você vê muito isso nas pessoas que começam, por isso que eu achei legal mencionar. Uhum, Né? E é. você viu isso, então, nas aulas. É verdade. Porque a pessoa está com expectativa. O Krishnamurti, ele fala muito isso, né? Aquele movimento do vir a ser, o Marco Antônio Buda, ele fala sobre o mindfulness, ele cita rapidamente lá que a mente tem dois modos de operar, modos de funcionamento, vamos chamar assim, Uhum, vai, por falta de palavra melhor. E um é a parte da narrativa, a parte que até sonhando, às vezes, você... É como a mente descansa. E eu digo aqui, eu penso, né? Ou vai descansar fazendo barulho assim, lá para lá, né? uhum, Como a é. mente descansa, essa parte da narrativa. E a parte sensorial, alguns trabalhos antigamente, hoje a neurociência conhece que a coisa está muito interligada e que os dois hemisférios trabalham em conjunto. Mas antigamente até se atribuía ao lado direito, ao lado esquerdo, predominância de certas funções, que é possível que existam, porque a Jill Bolte Taylor é uma outra autora que eu gosto, Jill Bolte Taylor. Vocês que estão vendo podem acessar, é muito bacana. Ela sofreu, ela é neurocientista de Harvard e ela sofreu um aneurisma que ela teve que tirar uma área do cérebro do lado esquerdo do tamanho de uma bolinha de tênis, uma área enorme, né? E ela teve que reaprender a falar e tal. E ela descreve, o estado de consciência que ela descreve é o estado que os meditadores descrevem quando atingem um nível ideal de meditação, né? Mas aí que Legal. está, o contrassenso, a grande enrascada, é que quando você vai meditar buscando algo, você não está nessa parte de experienciar. Por isso que a arte é tão importante nesse processo. Que a arte é experiência, é vivência sensorial, estética, é curiosidade, descoberta. É claro que você pode transformar a arte numa coisa só intelectual, usar pelo lado não meditativo. Mas geralmente os artistas desenvolvem uma mente meditativa por ser essa parte mais da criatividade, da intuição, esse modo de funcionamento da mente, né? Mais voltado a esse lado. Então, ele coloca a área de descanso narrativo é a parte de você experimentar, experienciar. Só que o grande paradoxo, a grande enrascada, a armadilha, é que a gente vai buscar a meditação para conseguir algo. Enquanto você está indo para ter um resultado, você está no lado da narrativa. Você está no lado temporal e não atemporal. Você não está no lado da presente. E é justamente entrar nesse lado de simplesmente perceber, simplesmente olhar sem julgar, né? E sem julgar os julgamentos, porque às vezes vem, pensamentos vão continuar vindo, a mente descansa desse jeito, até no sonho, né? Mas você não entra nela. Eu chamo assim, eu falo que a gente é raptado pela mente. E quando você vê, você está desgastando energia vital sua. Porque você está Sim. acompanhando aquele pensamento, está com medo, está tenso, está. Quando você vê, você está até cansado. E por isso que às vezes a pessoa, forçando meditar, não pensar, ele acaba se desgastando e saindo pior da meditação, e não é por aí. Então, E eram exercícios de 5 minutos, 10 minutos, eles são curtinhos, né? Que é para quem está começando. Mas tá eu já bem? vi algumas pessoas falarem que elas ficavam mais estressadas ainda. Falar, a meditação dá certo para mim. Mas não é É bem porque por aí. Estava fazendo você do não modo tenta tentar de novo. exato. Por isso que eu acho a pintura, a arte, maravilhoso.
Porque é uma desculpa, é o brinquedo da criança. Você já observou? Eu lembro quando eu era criança e estava brincando. Parece que eu e a brincadeira era uma coisa só. Quando a criança está brincando, ela está absolutamente envolvida. Ela está no presente. Ela está na brincadeira. Ela é a brincadeira. É Ah, maravilhoso, é muito sim, bacana. é por isso que a gente curtia tanto quando brincava, né? Sim, Você exato. estava ali, no presente. Exato. E por isso que os grandes cientistas, os grandes artistas, gostam mais de trabalhar do que do lazer. Porque eles estão fazendo o que eles gostam, eles estão no presente, eles estão fluindo. Tem um trabalho da psicologia positiva chamado Flow, muito bacana. Eu recomendo a leitura desse livro. Depois a gente pode até colocar alguma indicação de livros, né? Flow é um estado de fruição. E é um estado muito semelhante ao estado meditativo, ao estado de estar no agora, né? Tem outra perguntinha também, lembra, Glaucia, que ela falou sobre Vamos anemia, fazer que ela essa teve a para gravidez. terminar. Ah, sim. Você consegue ler para mim? Sim, ela teve nenê, né? E está amamentando. E durante a gravidez e agora durante a amamentação, abaixou um pouquinho a questão do ferro. Ela está com um pouquinho de anemia. O pessoal aconselhou com que ela fizesse comesse fígado, tal, mas ela não queria uma coisa assim. Ela queria uma orientação mais. Eu também Hum, tive a mesma reação que você, né? E ela não. queria assim, ela entrou em contato comigo e pediu para dar uma dica. Eu falei, olha, eu vou falar com a minha nutricionista, né? E eu até ela deve estar vendo a live, se ela não conseguir, ela vai ver gravada, né? Então, qual seria a dica? Deve ter muita gente nessa condição, né? Para melhorar a anemia e tudo mais. Tem estudos, muitos estudos dizem que 30, no mínimo 33% de mulher gestante ou depois que gestou, quando ela está amamentando, né, no pós-parto, tem algum nível de anemia de ferro. Então, isso é muito comum. O processo de gestação, de amamentar, acaba por usar muito do ferro do corpo da mulher, a demanda para a criança. Então, é muito comum ela ter deficiência de ferro. Precisa fazer a suplementação. O médico, a nutricionista vai orientar com uma suplementação de ferro. E essas suplementações tendem a gente usar no mínimo por 3 meses, dependendo da intensidade da anemia de ferro dela, 6 meses, 9 meses de uso de suplementação de ferro para conseguir recuperar o que foi perdido. E criança também, na fase que ela vai até os 2 aninhos de idade, quem teve criança, quem levou no pediatra, sabe que o pediatra ele nem pede exame de hemograma muitas vezes e ele já suplementa para criança ferro e vitamina A e vitamina D, porque são as vitaminas que a gente sabe que geralmente a criança tem deficiência e são muito importantes, né? Então, ela precisa tratar essa anemia de ferro com suplemento, não tem necessidade de comer carne, fígado. A concentração de ferro que tem na carne, no fígado, no feijão, na hora pro nobis, nos alimentos vegetais, é muito pouca comparada à necessidade que ela tem. Então, ela vai fazer suplementação, sim, de ferro. Provavelmente alguns outros minerais, não sei, tem que avaliar os exames de sangue. Mas o tratamento é a suplementação. Dieta é você comer feijão, deixar os feijões de molho. O feijão tem bastante ferro, mas se a gente não deixa ele de molho pelo menos 12 horas na água, né, fazer o remolho, o ferro do feijão não vai ter uma boa absorção, porque ele tem agentes antinutricionais. Deixando o feijão de molho, você melhora muito a absorção do ferro que tem nele e também melhora a digestão dos aminoácidos, das proteínas e de todos os nutrientes que tem nesse alimento. Que mais? Ora pro nobis, couve, fazer suco verde, Espinafre. fazer atividade física, o espinafre também. Tem muitos alimentos que têm ferro, mas por mais que eu fale, sei lá, o alimento que tem a maior concentração de ferro que a gente saiba nesse mundo
não vai conseguir tratar a deficiência de ferro que ela tem. Então, anemia de ferro é suplementação por um longo tempo e ter paciência de acompanhar. O nosso próprio corpo tem muitos mecanismos bioquímicos para evitar a absorção de ferro, porque eu não sei se vocês sabem, anemia de ferro é comum, mas ferro em excesso é mais prejudicial do que a anemia de ferro. Você pode morrer do coração por problema cardíaco se tiver excesso de ferro. Então, o nosso próprio corpo já tem um monte de processo bioquímico que acaba por impedir, né, de reduzir a absorção de ferro. É por isso. É só suplementar e vida que segue, vida plena. O problema não é com ela, não. É pelo menos um terço de mulher que teve bebezinho, elas acabam por sofrer com a queda de ferro. Se não tratar, ela vai ficar fraca, ela vai perder energia, o cabelo cai, as unhas caem, vai ficando cada vez mais cansada. Tem que tratar. Viu, Cláudia, sobre o feijão de ficar de molho, veja se está certo. Aí é mais uma pergunta, mas pode ser uma dica também. Eu gosto de fazer com a lentilha, deixar de molho 12 horas ou um pouco mais, depois escorrer ela e deixar mais até o dia seguinte, que ela começa a despontar, brotar. Sim. Ela ativa, é como se ela. Aí eu acho que ela deve ativar uma nova condição, com menos antinutrientes. Estaria certo? Sim, sim. E aí você consegue até ter mais vitaminas do complexo B, ter mais vitamina C. Todos os germinados, os brotos, eles têm um potencial de nutrição maior. Sim, é verdade o que você falou. Legal. Com E o dependendo feijão do demora tempo. mais. Com a lentilha, Sim, a gente vê que é bem rapidinho, né? Em um sim, dia ela sim. já germina. É verdade. E se você pode deixar até ela já começar a ter folhinha também, fazer refogado, né? Sem cozinhar Pode. muito, só fica Sim, muito gostoso. E ela diminui o amido, né? Porque ela absorve o amido como energia. sim. Aham. Ela, Reduz um né? pouco a quantidade de carboidratos que eles têm. Sem carbofobia, tá, gente? Carboidrato é Claro. importante para gente. Um Não pode em carboidrato excesso, bom. mas também não pode ficar sem, né? Não pode faltar. Os melhores carboidratos são o arroz integral, aveia, fruta. O melhor é a fruta. É a fruta, Fruta, ovo. eu sou fã de fruta. É Eu a... considero que a fruta é uma bênção da natureza, porque a natureza faz ela para alimentar o ser que vai levar a semente, que vai cuidar da proliferação da espécie, né? E é É, uma coisa totalmente não violenta, porque você não mata, a planta quer que você pegue ela, tanto que faz ela bem atrativa, com cor, com perfume, com nutrição. bonita, é verdade. O Alberto sempre, o doutor Alberto é o médico, eu trabalho com ele, né, nos atendimentos. Ele fala para muitos pacientes que a manga é o pudim que a natureza criou e assou no sol para você Que comer, aroma! porque ela é muito perfumada, ela é Não, bonita, é linda, né? Vendo uma embalagem assim, a casca dela é não. toda colorida, maravilhosa. O perfume que ela tem, a cremosidade que ela tem, e É é de deixar verdade, porque louco. aquilo foi assado no sol mesmo, né? É o sol que terminou de madurar aquela É um manga. presente da natureza, eu acho que é uma É dádiva um. da natureza, uma bênção. Uhum. É verdade. Então, a manga, outras frutas também. É que ele fala da manga, talvez Sim, por sim, ela amadurece no sol, né? Mas as frutas verdade. são como pudins criados É, para o nosso deleite e tá tudo certinho ali. Lá, o carboidrato dele não vai fazer mal para você, pelo contrário, vai te verdade. fazer muito bem. No caso do feijão é legal, só que tem que ficar um pouquinho mais do que a lentilha, né? Uns 2 dias. Mas é importante lavar sempre para não É. embolorar. Ficar de olho, eu ponho numa redinha e vou lavando, né? E deixo só a umidade. Às vezes eu vou dando uma regadinha, uma esborrifadinha, aí ele não precisa brotar, mas ele pelo menos despertar, ele começar o Sim, processo. E aí deu é, tempo de o, sair os antinutrientes. Sim, a culinarista que trabalha com Alberta Nandamurti fala que o germinar é você não atrapalhar o processo natural que o grão teria ali, né? Só de você não atrapalhar, ele vai germinar.
Se ele tiver É, potencial, se ele não tiver muito velho para aquilo, né? Então, a gente legal. pode falar, agora para a gente encerrar, nós temos a atividade dia 25 de setembro na cidade de Santos, para todo mundo que ouviu, que nessa atividade, barra retiro, barra né, outros nomes, né, será trabalhado tudo que a gente falou de mindfulness, a atenção plena, o valor da arte no nosso desenvolvimento, inclusive intelectual e na saúde, e eu vou falar um pouquinho de alimentação. A gente volta a semana que vem. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar, eu vou salvar essa live e vocês podem escrever depois nessa live, né, a pergunta para a gente responder, ou então eu te respondo. E o Eden tem várias sugestões de autores, né, que ele falou do Mindfulness, aí depois você também pode entrar nessa publicação e escrever o nome dos autores para as pessoas. Você falou o nome de muita gente. Eu Sim, anotei é aqui Marco verdade. Antônio Abud, mas teve muita gente, eu não vou lembrar de todo mundo. A Gil Bolt, tem muita gente boa para a gente estudar. O Tem Krishnamurti, né? sim. O Jiddu É. Krishnamurti. O Krishnamurti eu conheço. Esse é bem conhecido. E é É. um mestre incrível, né? E ele não queria ser chamado de mestre, né? Outro motivo que eu falo que eu sou apenas praticante, é lógico que eu estou longe, infelizmente, né, de ser o mestre, mas eu acho que seria mais um motivo, se um cara da estatura dele, né, da grandeza dele, dizia que ele era apenas um amigo que conversava, né, que, que era interessante você ouvir, ser ouvido e tal, quanto mais eu, né? Mas a É. gente está indo devagarzinho, vamos aprendendo, né? Sim, tá ok. Então, gente, obrigado para todo mundo que passou, para quem assistiu depois. Até breve. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau.